Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio e entra no ar nesse minuto comigo, Fausto Oliveira, o Desenve Notícias, o comentário diário que eu trago aqui na RIB, na Revolução Industrial Brasileira, a respeito de assuntos da nossa economia sob uma perspectiva desenvolvimentista assumida. Muito ao contrário daquela perspectiva neoliberal aí, que eles não gostam de assumir, da imprensa convencional. Hoje a gente vai tratar aqui na primeira edição a respeito da PIM. O que é a PIM? É a Pesquisa Industrial Mensal feita pelo IBGE, que mostrou que no mês de março, que é a edição que saiu agora no início de maio, né, com dados de 2 meses antes, a produção industrial caiu 2,4% no mês de março, pelo segundo mês consecutivo, registrando uma retração. Tem vários dados, a PIM é sempre uma fonte muito rica de dados a respeito da indústria brasileira. Eu até fiz um debate sobre isso na semana passada com o Cláudio, lá na TV Jovens Cronistas, onde a gente se estendeu bastante sobre esses resultados e eu recomendo que você assine o canal dos Jovens Cronistas também e vá buscar a minha conversa mensal lá com eles, né? O Cláudio Porto me entrevista mensalmente a respeito desses assuntos, sempre uma entrevista longa, em que a gente debate os assuntos da indústria brasileira, do desenvolvimento, etc. E lá tem uma leitura bastante completa a respeito da PIM, na Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Aqui no Desenve Notícias eu vou apenas fazer algumas pinceladas. Dizer, por exemplo, que a perda anterior tinha sido de 1%, no mês de fevereiro, então agora com 2,4% de retração significa uma retração mais intensificada, portanto é um problema que vem crescendo. Tá? Os setores mais atingidos, o setor... talvez aquele que esteja mais atingido aí pela retração, o que puxou para baixo, foi a queda na parte de produção de veículos automotores e reboques e carrocerias, tá? Que são os implementos rodoviários, que são aquelas carrocerias que são puxadas por caminhões, em geral, para levar cargas especiais ou cargas de granel ou cargas unitárias, cargas frigorificadas e outros implementos rodoviários. Bom, esse setor como um todo caiu 8,4%. E aí contribuiu para puxar para baixo o número da indústria brasileira como um todo. Alguns outros pontos a destacar aqui nas influências negativas, vinha tendo bom resultado anteriormente a confecção de vestuário e acessórios. Em março caiu 14,1%. O segmento, a rubrica de outros produtos químicos caiu 4,3%. Produtos farmoquímicos e farmacêuticos, 9,4% de queda. Artigos de couro, artigos para viagens e calçados, mas aí sofre muito efeito da pandemia, porque entra essa questão das malas e artigos para viagens, caiu 11,2%. Agora, é muito interessante perceber, por exemplo, que bebidas também caiu, produtos têxteis caiu, respectivamente 3,4% e 6,4%, e também produtos de borracha de material plástico, que são mercados o número reflete mercados tanto de varejo, de consumo de materiais plásticos de borracha pelo consumidor final, como por também empresas industriais que utilizam componentes plásticos de borracha na sua produção. Pois bem, dito isso, aí tem que, por dever de ofício, colocar alguns números positivos. Então, indústria extrativa, claro, sempre no Brasil, da economia primária, a indústria extrativa tem sempre uma possibilidade de recuperação melhor, tem aí 5,5% de crescimento em março. Outros equipamentos de transporte, que engloba toda uma variedade de componentes, aliados ali ao setor de transporte, teve um crescimento robusto de 35%, e coque e produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, crescimento de 1,7%. Bom, colocados os números, nós temos aí um panorama do setor industrial no início do ano, porque março então fecha o primeiro trimestre, já indicando dificuldade para o ano, como aliás nós já vínhamos colocando que aconteceria. O panorama da demanda agregada brasileira, o cenário da demanda agregada brasileira nesse momento é retraído. O Brasil tem 14,4 milhões, é o último número, de desempregados. Somando-se a isso, os desalentados, que são aqueles que procuram trabalho por um tempo e depois desistem de procurar porque não encontraram, chega aí a já 20 milhões de pessoas. E se você jogar todo o pessoal que está na informalidade, aí você chega a uma quantidade absurda, uma percentual absurdo da mão de obra brasileira, que é calculada em mais ou menos 100 milhões de pessoas, que está jogado ou no desemprego, ou no desalento, ou na informalidade. Ou seja,
É uma situação em que não há como gerar crescimento econômico. E sem gerar crescimento econômico, evidentemente, toda essa perspectiva é de manutenção do cenário de empobrecimento. E é, de fato, o resultado que se tem no Brasil atual. Quedas sucessivas de produção industrial, quedas sucessivas do varejo, aumento sucessivo do desemprego, e tudo meio que congelou num cenário ruim. Como é que se resolve isso? Olha, ao contrário do restante do mundo, que vem agora aplicando políticas de estímulo, o Brasil está ou não aplicando ou freando a aplicação das políticas de estímulo aplicadas no ano passado em função do primeiro baque da pandemia. O governo, por orientação ideológica, tende a acreditar que a simples liberação das forças de mercado promoverá a recuperação da economia dessa situação. E é uma divergência muito forte em relação ao nosso pensamento. O nosso pensamento diz o seguinte: não, a recuperação da atividade econômica neste momento, num momento de depressão, que como vivemos, só pode acontecer através de estímulos à atividade. Estímulos exógenos, ou seja, estímulos provenientes daquele que age em defesa da sociedade para que ela possa usufruir de novo de uma economia ativa, ou seja, estímulos provenientes do governo, estímulos provenientes do Estado, que tem que agir intervindo na economia para gerar novamente atividade e ela possa voltar a andar sozinha. É assim que o mundo sempre sai das suas crises e no Brasil, por interdição ideológica, nós temos aí uma certa timidez, né, de fazer isto. O auxílio emergencial funcionou no ano passado, alguns outros programas funcionaram menos bem no ano passado, mas também funcionaram, e agora a nossa novela já clássica, né, de contenção dos gastos, de controle do orçamento e de restrição financeira do Estado voltou a funcionar, né, com toda a força, e portanto nós temos uma perspectiva de menores estímulos, tá? E seguindo o caminho contrário àquele que o mundo nesse momento aplica, né? E o mundo vai se recuperar da crise e nós vamos permanecer na crise por mais tempo com sacrifício, tá? De muita dignidade humana, com sacrifício de faixas sociais que vão passar por necessidades básicas de uma maneira que não precisariam passar, né? Então esse é o Brasil que surge a partir do momento em que nós temos aí já as estatísticas econômicas denunciando a retração da produção, a retração da comercialização e a retração, portanto, do PIB brasileiro já no primeiro trimestre. Quero ver quando sair, né, os dados da consolidação do PIB do primeiro trimestre, depois do segundo trimestre, tudo isso vai ficar mais claro, como todo o pessoal da heterodoxia, né, os economistas heterodoxos, os desenvolvimentistas, os poucos comentaristas de imprensa como eu, que são dessa linha, já vinham apontando. Não é verdade? Vamos ver como é que o governo vai reagir quando a água bater na bunda, né? Como é que eles vão reagir quando, afinal de contas, o pessoal começar a reclamar, né, novas medidas de recuperação da atividade econômica, enquanto o mundo encontra-se numa situação de melhoria, né, de melhor desempenho frente ao que tinha até o fim do ano passado. Vamos ver. A gente espera naturalmente que volte a haver algum estímulo para que a economia, pelo menos essa economia que nós ainda temos, consiga se reativar. Para terminar, primeira edição do Desenho Notícias da semana, eu queria deixar uma palavra a respeito do Clube da RIB. Clube da Revolução Industrial Brasileira, você está mais do que convidado a entrar. Ele é um espaço onde você pode se formar desenvolvimentista. Se você tem suspeita de que essa ordem econômica que está aí não é suficiente, não é interessante para o futuro do Brasil, não constrói um bom futuro para o Brasil, considere entrar para o Clube da Revolução Industrial Brasileira, porque lá você vai ter um compromisso de estar dentro de um ambiente de formação permanente, onde eu vou trazer não só aquilo que eu tenho de melhor como informação, como propostas de debate, como trago também materiais escritos que você vai receber semanalmente e debates exclusivos com pessoas da área econômica desenvolvimentista, do debate econômico e também da indústria para trazer para você uma formação que ninguém mais vai te dar. Uma formação para você se tornar um desenvolvimentista brasileiro capaz de militar pelo desenvolvimento nas suas discussões na internet. Esse é o Clube da RIB, eu espero você lá. Desenho Notícias fica por aqui, até mais tarde.